Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui a nova pesquisa feita para a presidência da República, testando o cenário e só um, hein? Para o primeiro turno e também só um para o segundo turno. Essa aqui quis ser econômica. Para não falar que é só um para o primeiro, ela pegou o espontâneo, que é quando a pessoa não fala quem ela quiser, nem nome o entrevistador coloca. E para o segundo turno, somente um mesmo. Então, diferente de outras que pegam o Lula contra todos os pré-candidatos, essa aqui focou só Lula contra Flávio. E também tem aqui a aprovação, a avaliação do governo Lula. Claro, vou comparar com os números desse mesmo instituto do mês passado e agora. Para ver, e aí, esse candidato está melhorando, está piorando? Vamos trazer tudo, reflexões, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreve. Eu estou aqui nos Estados Unidos de férias com a minha família e mantendo aqui o compromisso com vocês. Então, é uma forma de reconhecer o nosso trabalho, é se inscrevendo, deixando aí o like se gostar do vídeo, dislike se não gostar, comentando. Todo engajamento é muito importante, porque o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. E vamos trazê-las para cá, na luta por um Brasil melhor, como eu falo sempre aqui. E claro, se puder também, manda para o grupo de Zap da família, para o Instagram do amigo, enfim. Vamos trazer aqui os dados da pesquisa feita pelo instituto chamado Paraná Pesquisas, que ouviu 2.080 pessoas no Brasil inteiro entre os dias 25 e 28 de março. Tem uma margem de erro de 2,2 para mais ou para menos. E o primeiro cenário aqui é o da pesquisa espontânea. O que é isso? Ele é quando o entrevistador chega, no caso da Paraná, pessoalmente, fala assim: e aí, se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para presidente? Aí a pessoa fala assim: não, qual que são os nomes aí? Fala assim: não, eu quero saber de forma espontânea, em quem você votaria? Quem lidera é o Lula, com 26,3. O Flávio vem em segundo com 16,9, ou seja, o Lula tem aí quase 10 pontos de vantagem. O Jair Bolsonaro aparece com 4,3. Aí eu vi no Instagram pessoas comentando assim: ah, mas ainda fazem pesquisa com o inelegível, sendo que ele está preso na prisão domiciliar e tal. A questão, pessoal, é que de forma espontânea, o entrevistado, ou seja, o eleitor, responde quem ele quiser. Se eu falar assim: eu quero votar no Itamar Franco, já morreu tem uns 20 anos, sabe? Beleza, né? Quer votar? Fala aí, responde. Então, o Bolsonaro aparece com 4,3. Os demais nomes com menos de 1, então não vou nem citá-los aqui. E nesse tipo de cenário aqui na pesquisa espontânea, você tem quase 50% de eleitores ainda indecisos ou falando que votarão branco e nulo. Agora, o que interessa aqui é a pesquisa estimulada, ou seja, quando o entrevistador chega para o entrevistado e fala: se as eleições fossem hoje, em quem você votaria? E apresenta a lista com os nomes. Aí a pessoa escolhe o que ela quiser dentro daquela lista. Se ela fala o Itamar Franco, fala: não, meu amigão, esse aí não pode, esse aí já morreu, então eu quero dentro dessa lista aqui. E quem lidera é o Lula, com 41,3. Vamos trazer aqui a comparação com o mês passado, que é importante, hein? O Lula tinha 39,6, ou seja, ele melhorou 1,7. Enquanto outros institutos têm trazido aí uma piora do Lula, mesmo que pequena, na verdade o que tem acontecido é o Flávio melhorando, mas o Lula tá com o eleitor meio que fechado com ele ali. Esse aqui mostra o Lula melhorando 1,7. Alguém pode pensar: ah, se o Lula melhorou, o Flávio caiu? Não, o Flávio melhorou mais. O Flávio tinha 35,3, agora 37,8, ou seja, o Flávio cresceu 2,5 e encostou um pouquinho mais no Lula. A vantagem do atual presidente aqui é de 3,5, ou seja, está dentro da margem de erro. Por isso, Flávio e Lula estão tecnicamente empatados, com o Lula numericamente à frente. O Caiado, que não estava no levantamento anterior, aparece agora com 3,6. Alguém fala: então o cenário é diferente. Porque agora que eles colocaram o Caiado, que de fato é o candidato do PSD. E eles tiraram o Ratinho Júnior, que tinha 7,6 no levantamento do mês passado. Então, repito, em terceiro lugar, Caiado com 3,6, em quarto, Zema com 3, Renan Santos com 1,2 e Aldo Rebelo com 1,1. Branco, nulo, indeciso somados, 12%. Essa turma aqui pode mudar a eleição, hein? Para um lado ou para o outro aí. Agora, vamos trazer aqui o cenário de segundo turno. O Lula
aparece aqui, né, vamos começar com quem lidera, que é o Flávio, 45,2%. E o Lula vem em segundo com 44,1%. No mês passado, o Flávio tinha uma vantagem sobre o Lula de 0,6%. Agora essa vantagem é de 1,1%. Estão empatados tecnicamente dentro da margem de erro. Porém, o Flávio abriu um pouco. Lembrando que, se a gente pegar aqui outubro de 2025, o Lula tinha praticamente 10 pontos de vantagem para o Flávio. Na medida em que o Flávio foi confirmado como candidato da família Bolsonaro, ele veio tirando essa diferença até que em fevereiro o Flávio passou o Lula pela primeira vez nesse instituto e agora abriu um pouquinho, ainda assim, muito apertada a vantagem dele sobre o atual presidente. E o que explica isso? Fala, William, mas o Lula lidera no primeiro, chega no segundo, o Flávio passa? É porque, pessoal, o eleitor, por exemplo, do Zema, ele vota em quem? Digamos que 90% vota no Flávio. Tem 10% que é o famoso voto Luzema. O cara vota no Zema para governador aqui e votou no Lula para presidente. Agora, com o Zema não podendo mais disputar, ele até fala, eu voto no Zema para presidência. Aí, sem o Zema, fala, então voto no Lula. Mas é pouca gente que é assim, a maioria é antipetista. Então, sem o Zema, no segundo turno, vai no Lula. O mesmo acontece com o eleitor do Caiado. Então, como nós temos no campo progressista praticamente só o Lula disputando, num segundo turno, os votos do Lula mudam pouco. Já o Flávio herda eleitores de outros candidatos que não estarão no segundo turno. Isso aqui é um desafio para o Lula. Fizeram a pergunta é o seguinte: Lula merece ser reeleito ou não? 53,3% responderam que não merece ser reeleito. 43,7% diz que sim, que merece ser reeleito. Porém, o número de gente que acha que ele não merece aumentou de março para fevereiro. E o número de gente que acha que ele merece ser reeleito diminuiu. Essa aqui também não é uma notícia muito boa para o atual presidente. E outra notícia aqui é em relação à aprovação. Deu uma estagnada agora, né? 44,6% desaprovam o governo e 44,6%, perdão, aprovam. E 52% desaprovam. A desaprovação se manteve, era exatamente 52% mês passado. A taxa de aprovação oscilou um pouquinho para baixo, era 45%, agora é 44,6%. E chama atenção aqui, quando você pega lá, é ótimo, bom e tal, 14,8% de ótima, que é o extremo de quem gosta demais do governo. Agora, no outro extremo, você tem 37% de péssima. Então, esse extremo aqui do péssimo é um fator que realmente não é bom para o governo e piorou um pouquinho em relação ao mês passado, embora o ótima melhorou. Era 12,8% de ótima, agora está 14,8%. Então, melhorou 2 pontinhos aqui, o que acaba sendo uma notícia boa nesse cenário aqui de uma aprovação do Lula pior do que a taxa de desaprovação. E boa para 16,9%, regular para 21,6% e ruim para 8,2%. Então, esses são os números dessa pesquisa feita pelo Instituto Paraná Pesquisas. E comenta aqui embaixo a sua opinião, o seu palpite, o que você achou desses números.